Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou Samuel e no vídeo de hoje eu vou falar um tema muito bacana, que é como você fazer o deploy de uma aplicação Django de uma forma bem profissional lá no Heroku, que é gratuito, mesmo que você não seja um expert em fazer deploys. Então, é só para você entender, eu já gravei um vídeo com esse tema antes, só que já faz um tempo e as coisas atualizaram, e eu resolvi trazer um vídeo mais atual, trazer também mais detalhes nesse vídeo. Então, eu vou aprofundar um pouco mais em alguns aspectos. E eu espero muito poder te ajudar e espero muito que você goste. E já quero te pedir uma coisa. Se eu conseguir te ajudar com esse vídeo, se você gostar, deixa o seu like, e deixa um comentário também com o seu feedback, porque isso é muito importante para mim, isso é muito importante para o canal. E se você quiser continuar recebendo conteúdos a respeito de Python e Django, se inscreve no canal, ativa as notificações, clicando no sininho, para toda vez que eu postar um vídeo novo, você ficar por dentro e poder me acompanhar, certo? E para esse tutorial ficar bacana, eu fiz um roteiro aqui para a gente seguir esse roteiro, para você ter noção de tudo que nós vamos ver. E a primeira coisa que eu vou te mostrar é qual que é a estrutura que eu criei aqui na minha máquina local para fazer o deploy no Django. Eu resolvi mostrar essa estrutura porque pode ser que lá na frente você não entenda alguma coisa, então resolvi mostrar aqui agora. E é o seguinte, eu fiz uma aplicação muito simples, criei um projeto, criei uma aplicação que chama Exemplo, e dentro dessa aplicação exemplo, eu criei apenas três modelos: linguagem, empresa e programador. Bem simples, né? E para cada um deles eu coloquei poucos campos, no caso que eu coloquei só o nome, da empresa também só o nome, programador. Eu coloquei um pouco mais, né? Que o relacionamento com a empresa e com as linguagens. A única coisa aqui mais ou menos diferente que eu fiz foi que eu determinei aqui, ó, o verbose name plural. Por quê? Porque eu vou usar o Django admin no nosso exemplo. E quando você usa o Django admin, ele coloca no plural no formato inglês. Então ia ficar programador com S no final, RS no final. A mesma coisa ia acontecer com a linguagem. A linguagem ia ficar linguagem com M com S no final. Então, para corrigir isso, para que lá no Django admin fique no plural correto, eu coloco aqui, ó, verbose name plural. Então, feito isso, eu coloquei aqui no meu settings também, no Installed Apps, a minha aplicação exemplo. E aqui embaixo, no final, eu simplesmente determinei que ela vai ser da linguagem PTBR para que nosso admin fique em português. Feito isso, eu fiz o Make Migrations e o Migrations. Bem tranquilo, bem tradicional, coisa que você provavelmente já fez caso você esteja precisando publicar uma aplicação no Heroku. E o resultado dessa minha estrutura é isso aqui, ó. É uma página inicial que é padrão quando você instala o Django. Essa página aqui ela só aparece quando tem o debug true. É importante vocês lembrarem disso, porque na hora que eu fizer o deploy no Heroku, eu vou fazer umas mudanças e ela vai parar de aparecer. Eu estou usando a versão do Django 3.2, tá bom? E como eu fiz uma interface administrativa, se eu colocar aqui admin e fazer o login com as credenciais do super usuário que eu criei, né? No caso aqui eu já estava logado, por isso que ele já entrou direto. Eu tenho acesso aqui, ó, a empresas, linguagens e programadores, da forma que eu coloquei o plural lá. Inclusive, o Django Admin também está em português. Beleza? Então, essa é a nossa estrutura que nós vamos subir para o Heroku agora. O próximo passo, o próximo item do nosso roteiro é como criar um projeto lá no Heroku. E para criar a nossa aplicação no Heroku, o primeiro passo é acessar o site do Heroku. Heroku. Fazer meu login aqui.
Então pronto, aqui tá. Essa é a nossa tela do Heroku. No caso aqui, essa é uma conta nova que eu criei. Então por isso que não tem nenhuma aplicação. Se você criar ela, vai ficar assim também. E para criar nossa aplicação é muito simples. Você pode ir nesse botão do meio aqui, ó, Create New App. Ou então você pode vir aqui, ó, no New. Tem um botão aqui em cima aqui, ó, New, Create New App. Caso você já tenha alguma na lista, né? Aqui a gente precisa dar um nome para nossa aplicação. Vou colocar aqui, ó, Tutorial Heroku Samuel. Só isso. Ah, tá. Não pode ter underscore, tá? Então vou colocar hífen no lugar de underscore. Beleza. Tutorial Heroku Samuel. Então, Create New App. Pronto, processou e a nossa aplicação já foi criada. Bem simples até aqui. E aqui no nosso roteiro, o próximo passo é instalar o Heroku CLI. Esse Heroku CLI é o que vai permitir a gente comunicar com a nossa aplicação Heroku lá no servidor do Heroku. Então, ele é fundamental a instalação. E para instalar é o seguinte, aqui na tela que eu acabei de cair, depois de ter criado a minha aplicação, ele já tem aqui, ó, Install Heroku CLI e o link. Porém, se por um acaso você saiu dessa tela aqui, está em outra tela qualquer, como por exemplo a tela inicial, basta você clicar na sua aplicação e vir aqui, ó, na aba Deploy. Então, aqui na aba Deploy você vai voltar para essa mesma aba onde tem o link do Heroku. Então é só clicar aqui, descer um pouco a página. Aqui você vai escolher qual que é a sua plataforma e vai instalar. Se for Linux, linha de comando, macOS também. E se for Windows, é um instalador. Não tem segredo nenhum. É só instalar a última versão aí que vai funcionar tudo certo. E depois que você instalar, eu sugiro que você abra seu terminal e digite Heroku "-version", só para ver se a instalação está ok. No meu caso aqui, já apareceu a versão. No meu caso é Heroku, ou o Heroku 7.53. Ele está falando aqui que já tem a 7.54, mas isso não vai interferir em nada no nosso exemplo aqui, tá bom? Então, esse passo foi concluído, que é a instalação do Heroku CLI. O próximo passo é fazer o login e associar esse nosso projeto local Django lá com o projeto remoto. E a instrução para fazer isso também está aqui na página de deploy. Só você descer um pouquinho aqui, ó, e tem esses comandos aqui. Aí eu vou ter que explicar um pouquinho porque esse git init, eu vou executar ele porque a minha aplicação ela ainda não é uma aplicação Git. Eu não estou versionando ela com o Git. Se a sua aplicação já estiver no Git, você pode pular essa etapa aqui do git init, tá bom? Então, no meu caso, eu vou abrir aqui o terminal, colocar git init. Ele inicializou um repositório. E agora eu vou digitar o seguinte: Heroku, por causa que nós vamos usar o CLI do Heroku, git remote -a e o nome do projeto. Isso aqui, ó, esse comando aqui, em resumo, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o CLI e vai fazer algumas configurações, tanto locais quanto no nosso projeto, para que seja criado um novo remote para o nosso projeto Git chamado Heroku. E aí, toda vez que a gente fizer um push para esse remoto que chama Heroku, ele vai receber esse push lá no servidor e vai executar os procedimentos automatizados que vão fazer o deploy. Bem simples. Então nós já fizemos o login. Ah, não, minto, desculpa. Aqui o meu já estava logado, por isso que eu acabei esquecendo essa parte. No caso aqui, ó, para fazer o login, caso o seu seja a primeira vez que você está fazendo, é só você digitar, ó, Heroku login. Quando você digitar isso aqui, ele vai apresentar uma mensagem aqui na tela. É só você dar Enter nessa mensagem. Ele vai abrir uma página da web. Ele abriu aqui na outra janela. Ele abriu dessa forma aqui, ó. Aqui ele abriu dessa forma e é só você clicar em login. Se por um acaso
você não tiver logado no browser, ele vai pedir seu usuário e senha. Como eu já estava com o browser logado no Heroku, ele simplesmente aproveitou a sessão e logou na minha aplicação. Aí aparece aqui, ó, que eu estou logado com o e-mail contato@samuelgonçalves.com.br. Beleza? Então agora vamos para o próximo passo. Preparando as dependências para instalar no Heroku. Esse passo aqui, ele é fundamental e é onde que muita gente peca. Por quê? Aqui não é só preparar as dependências. Aqui é uma forma de avisar para o Heroku que é uma aplicação Python. Desculpa. Que é uma aplicação Django, né? Então, como que a gente faz? Primeiro, quando a gente está falando de dependências, é porque a gente tem que instalar algumas coisas na nossa máquina e também instalar no Heroku. Quando a gente está local, a gente geralmente usa um virtual env. Não é o foco falar disso aqui nesse vídeo, mas eu posso gravar um outro para falar nisso. E o comando pip freeze, ele mostra exatamente tudo que tem instalado aqui no meu virtual env. No caso, eu tenho o Django e algumas dependências que o próprio Django traz quando a gente instala ele. Então, o que eu tenho que falar para o Heroku? Que eu preciso que essas mesmas dependências, com essas mesmas versões, sejam instaladas lá. Então, eu simplesmente crio um arquivo que chama requirements.txt. E para criar ele, eu posso dar um pip freeze, né, que vai sair esse resultado aqui. Porém, eu peço para jogar esse resultado no arquivo requirements.txt. Então, pronto. Quando eu faço isso aqui, ele vai criar um arquivo que chama requirements aqui na raiz, exatamente com o conteúdo que está instalado na minha máquina local, para que ele também instale no Heroku. E quando o Heroku vê esse arquivo aqui, ele vai entender que é uma aplicação Python, que é uma aplicação Django, e vai instalar tudo aqui para poder rodar. Beleza? O nosso próximo passo do roteiro é instalar o JUnicorn para servir a aplicação no Heroku. O que acontece? Quando você está rodando a sua aplicação local, você vai lá e roda o Run Server. Beleza. Localmente isso funciona, porque ele tem um servidor embutido. Porém, quando você vai colocar a aplicação em produção, isso não é aconselhável e no Heroku isso não funciona. Então você precisa do JUnicorn para fazer um servidor, digamos, seria o seu servidor, seria o que vai servir a sua aplicação Django através do o Heroku vai servir a sua aplicação Django através do JUnicorn. Só que o que acontece? Para que o JUnicorn seja instalado lá no Heroku, ele precisa estar naquele arquivo requirements.txt. Aí tem gente que simplesmente vem aqui no arquivo requirements.txt e adiciona o JUnicorn. Eu, particularmente, eu não gosto dessa abordagem porque se algum dia eu adicionar uma nova biblioteca e vir aqui e rodar o pip freeze jogando para o arquivo requirements, ele vai apagar tudo que eu fiz na mão, certo? Então, como que eu, Samuel, gosto de fazer? Eu simplesmente instalo o JUnicorn na minha máquina local. Apesar de eu não usar ele, ele não vai me trazer prejuízo nenhum. Então, pode instalar tranquilo. E para instalar ele, é bem simples. Pip install JUnicorn. Simples assim. Pronto, instalou a versão 20.1.0. Agora eu posso rodar aqui, ó, o pip freeze novamente. E quando eu rodo o pip freeze e abro o arquivo aqui, requirements, atualizo ele, né? Tá aqui, ó, o JUnicorn com a mesma versão. Então pronto, então a partir de agora, o JUnicorn está preparado. Ó, nós estamos preparando nós preparamos o nosso requirements com tudo que a gente precisa para funcionar lá no Heroku. E agora, o próximo passo é determinando a versão do Python executada lá no Heroku. Com essas configurações aqui que a gente fez, se a gente não determinar a versão nenhuma, o próprio Heroku vai escolher provavelmente a última. Só que às vezes você pode precisar ter uma versão específica. Então, quando você quer escolher uma versão, o que você tem que fazer é criar um arquivo que chama runtime.txt, né? Aqui na raiz do projeto. Então, vem cá, new file, e coloca runtime.txt. E nesse arquivo,
você vai colocar exatamente a versão do Python baseada em uma versão que o Heroku suporte. Ah, mas qual que é a versão que o Heroku suporta? Aí você tem que vir cá e pesquisar, porque pode ser que na época que você for fazer o deploy, seja outra. Então, como que eu vou fazer? Ó, eu vou abrir aqui, eu estou no Heroku aqui, tá vendo? Ah, eu vou abrir a documentação do Heroku, né? Aqui na direita tem essas bolinhas aqui, ó. Aí vocês vão em Documentation. E aqui no Documentation, vocês vão digitar Python Support. Aí vai aparecer algumas opções aqui. Essa é a primeira aqui mesmo. Heroku Python Support. Aí nessa página aqui, ó, ele está dando algumas instruções e tal. Mas se vocês descerem, o que mais importa é isso aqui, ó, Specifying Python Version. Por quê? Isso aqui, ó, é a parte que fala quais as versões do Python ele aceita. No meu caso aqui, a mais próxima da minha é essa 395. Então eu simplesmente copio esse nome aqui, ó, Python 395, e colo aqui dentro do meu arquivo runtime.txt. Então pronto, a nossa versão do Python foi determinada. Agora, o nosso próximo passo aqui no roteiro é configurar o arquivo Procfile, que é o arquivo mais importante para você rodar a sua aplicação Django no Heroku. E de quebra, eu vou te dar uma dica extra que vai te ajudar a economizar muito tempo se por um acaso a sua aplicação der algum erro. Então vamos lá. O Procfile é o seguinte, na raiz do seu projeto, você vem cá, cria um arquivo chamado proc, com P maiúsculo e o C mudo, file, sem extensão nenhuma, tá bom? E o conteúdo desse arquivo é pré-determinado pelo Heroku. Eu vou colocar aqui, mas depois eu mostro vocês onde vocês procuram isso, tá? É web, porque web é o tipo de parâmetro do Heroku que é para servir uma aplicação web. Dois pontos, e agora eu coloco qual que é o comando que ele vai utilizar para subir o servidor da minha aplicação. Como a gente vai usar o JUnicorn e eu já acabei de instalar o JUnicorn, o comando é um comando do JUnicorn, que é, nossa, que repetitivo, né? Mas enfim, o comando é JUnicorn. Aí você coloca o arquivo WSGI da sua aplicação. O arquivo WSGI geralmente fica no pacote que tem o mesmo nome que o seu projeto, né? Junto com settings e tal. Ele fica aqui, ó, WSGI. Então eu coloco dessa forma. Tutorial underscore Heroku é o nome do pacote. Ponto WSGI. Não precisa colocar extensão, tá bom? E aqui que vem a dica, sim, muito importante e presta bastante atenção. Se você colocar assim, o Heroku, ó, o log do Heroku não vai aparecer o log da sua aplicação. Por quê? O log da sua aplicação ele vai passar pelo JUnicorn, mas ele não vai chegar no Heroku. Para ele chegar no Heroku, a gente coloca o seguinte parâmetro: menos menos log hífen file hífen. Pronto. Esse parâmetro aqui, ó, é o suficiente para todo log que acontecer no JUnicorn seja enviado para o Heroku, para a saída de log do Heroku, e a gente consegue ver os logs através do Heroku, beleza? Então, feito isso, eu salvo meu arquivo. E o próximo passo do nosso roteiro é, de fato, fazer o deploy lá no Heroku. E o deploy ele é muito simples. Como eu falei no começo do vídeo, é como se aquele comando que associa o nosso projeto com um projeto remoto, ele cria como é que chama? Um Git, né? Ele cria uma origem, não. Ele cria oh, meu Deus do céu. Eu esqueci o nome. Um remote. Exatamente, lembrei. Ele cria um remote do Git. Então, para a gente fazer o deploy, a gente simplesmente dá um push nesse remote. Aí eu venho aqui na linha de comando. Como eu vou fazer um push, antes eu tenho que ter feito o commit, o add e o commit. Mas isso aí é coisa de Git, também não é o foco, mas
faz dessa forma. Eu dou um git status para ver o que eu mudei. No caso aqui eu mudei todos os arquivos e pastas, porque é um projeto novo que eu ainda não estava versionando. Então eu vou dar um git add ponto para adicionar. Minto, eu não vou dar um git add todo mundo não. Antes de dar um git add, eu vou criar um arquivo aqui do git que chama .git ignore, porque eu não quero mandar todos os arquivos. Eu, por exemplo, não quero mandar. Esse git ignore, ele ignora do versionamento os arquivos que você coloca dentro dele. Então eu vou ignorar a pasta IDEA, que é do meu IDE PyCharm, e vou ignorar também o arquivo SQLite, né? Então db.sqlite. Pronto, somente esses. Então, se eu voltar aqui na linha de comando e repetir o git status, vai aparecer o meu git ignore e não vai aparecer mais o db nem a pasta IDEA. Agora sim, eu posso adicionar os arquivos ao index, né? Git add ponto. E vou fazer o commit. Git commit menos am. Vou colocar aqui carga inicial como comentário. E agora eu vou fazer um push para o Heroku. Git Heroku. Não, desculpa. Git push Heroku master. Só isso, que é um comando git normal. Aí aqui, ó, ele vai começar o processamento. E se a gente tiver feito tudo certo, a aplicação vai estar no ar assim que ele terminar. Só aguardar. E se der algum erro, a gente já aproveita e já corrige aqui também. Olha só, foi rejeitado. É um erro muito comum, né? Toda vez que você ver esse erro falando que foi rejeitado, isso é o erro, isso é o final do erro, né? Você tem que olhar lá em cima o porquê que ele foi rejeitado. Então é só olhar aqui, ó. Collect static. Ah, muito bom. Faltou uma coisa muito importante aqui que eu acabei esquecendo de colocar aqui no nosso roteiro. Quando você está fazendo o deploy no Heroku, aí você não tem acesso a muitas coisas, né? Então, é muito importante que você separe as variáveis de ambiente, que você tenha um acesso ao banco de dados padronizado e que você arrume uma forma de servir os arquivos estáticos, como, por exemplo, o white noise. Só que para facilitar toda essa configuração, existe uma biblioteca que o nome dela é Django-on Heroku. Essa biblioteca aqui faz tudo isso que eu falei e muito mais. Então é só você pesquisar aqui, ó. Até pesquisar o nome. Pip install. Tá aqui, ó. Quando você coloca pip install Django on Heroku, vem para ela aqui, ó. E aqui tem as instruções dela. As instruções delas são muito, muito simples. Você vai dar um install, né? Vai instalar ela com esse comando aqui, pip install Django on Heroku. Pronto, feito isso, já instalou. Como eu instalei uma biblioteca nova, eu preciso de jogar no meu arquivo requirements. Então, pip freeze requirements. E agora eu preciso de fazer com que ela faça tudo o que eu falei, configurando ela no meu arquivo settings.py. E a forma mais simples de fazer isso é assim, ó. Eu importo ela, igual está aqui, ó, na documentação. Eu vou abrir meus settings lá em cima. Eu vou importar ela. E lá no final do meu settings, eu vou colocar essa outra linha aqui, ó. Django on Heroku.settings locals. Simples assim. Coloco aqui, vou salvar. Vou repetir o meu processo aqui. Git add ponto, git commit menos m lib Django on Heroku e git push Heroku master
para mandar tudo de novo lá para o Heroku. E vamos ver qual que vai ser o proceder agora. Instalando as coisas aqui ainda, vamos aguardar. Então pronto. Tá falando aqui que ele já fez o deploy e ele já me devolve aqui qual que é a URL para eu acessar a minha aplicação. Então vou copiar ela aqui. Vem cá. Vou abrir aqui no meu browser. Fechar essas outras coisas aqui que vou precisar por enquanto. E quando eu coloco a URL, foi lá. Está no ar a minha aplicação. E aí, observem o seguinte. Essa tela, como eu falei no início do vídeo, essa tela aqui, ela só aparece quando o seu debug está true. E só que quando a gente coloca em produção, o debug não pode ser true. Eu vou mostrar isso já já, por causa que eu tenho que mostrar outra coisa antes. De acordo com o nosso roteiro aqui, ó, eu tenho que executar o migrate e criar um super usuário para acessar a minha interface administrativa. Então, quando você precisa fazer isso na sua máquina local, você simplesmente digita o comando python manage py create super user, né? Primeiro você tem que fazer o migrate, né? Python manage py migrate e depois você executa o create super user. No Heroku é a mesma coisa. A única diferença é que você vai digitar antes Heroku run. Pronto. E depois do run você coloca exatamente o comando que você quer executar lá. Vai ser python manage py migrate. Então pronto, ele vai fazer a conexão com o seu projeto remoto lá e vai enviar para ele este comando aqui. Então vamos aguardar ele criar as tabelas do banco de dados. Então pronto, ele criou as tabelas do banco de dados. Agora eu vou rodar o outro comando, que é o create super user. Então agora ele vai me pedir alguns parâmetros, né, para eu criar o usuário. Está conectando ainda, pronto, conectou. Então meu usuário vai ser Samuel. Meu e-mail vai ser contato@samuelcalves. Opa. Tem que executar de novo, porque eu apertei coisa errada aqui. Esse é Samuel. Vou inventar um e-mail aqui. samuel@email.com. Senha insegura. Yes. Beleza. Então, ele criou um super usuário com os parâmetros que eu passei. Então, agora sim, a gente pode ir lá na nossa aplicação e fazer o teste. Para acessar a parte administrativa, você vai aqui na URL, coloca barra admin e pode fazer o seu login. Samuel. Pronto. Tudo funcionando. Posso vir aqui em programadores, por exemplo, e adicionar um novo programador. Coloca aqui, ó, Samuel. Salário, né? A gente pode colocar tudo que a gente quiser, então 10 mil. Empresa não tem nenhuma. Vou colocar aqui, por exemplo, Google. Linguagens também não tem nenhuma. Vou colocar aqui, melhor linguagem que tem, Python. Pronto. Então, Samuel trabalha no Google, ganha 10 mil e conhece Python. Pronto. Está funcionando a nossa aplicação. Já está feito o deploy no Heroku. Porém, a gente tem algumas melhorias a fazer no nosso deploy.
E para isso, eu coloquei aqui dois itens no nosso roteiro. O primeiro é desacoplando variáveis específicas de ambiente com Python Decouple. Essa lib Python Decouple é uma lib feita por um brasileiro muito bom, muito forte na comunidade Python, que é o Henrique Bastos. E ela serve exatamente para pegar coisas que você colocaria no código e levar para o ambiente, através de um arquivo .env ou através de variáveis no ambiente mesmo. E eu vou dar um exemplo de uso. Aqui na minha máquina local, eu preciso que o debug seja true. Cadê? Preciso que o debug seja true. Porém, lá no servidor, eu preciso que ele seja false. Então, é muito comum você ver as pessoas colocando um settings para produção e outros settings para desenvolvimento. Isso está errado? Não, está errado, porque funciona. Porém, isso traz outras dificuldades. Por exemplo, toda vez que você vai executar o comando make migrations, migrate, run server, você tem que passar como parâmetro qual settings ele vai usar. Então, já pensou se você vai colocar isso? É mais fácil de você esquecer de colocar isso num comando na hora que você for automatizar do que você esquecer um arquivo .env que já fica no servidor o tempo inteiro. Então vamos lá, vou mostrar como que funciona essa biblioteca. Primeira coisa que a gente faz, a gente vem aqui no Google, né, e digita Python Decouple. Então tá aqui, ó, a biblioteca Python Decouple no site pip. A instalação dela é muito simples. Pip install Python Decouple. Então vem cá, coloco aqui na minha linha de comando, no meu terminal. Fiz a minha instalação, eu jogo ela para o meu arquivo do requirements, né? Pip freeze requirements. E agora eu vou começar de fato a configuração dela. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um arquivo .env, que é onde eu vou armazenar as variáveis que eu quero desacoplar da minha aplicação. Então eu venho cá na raiz, dou um new file e coloco .env. E nesse arquivo .env eu coloco o seguinte, o nome da minha variável, se eu quiser, por exemplo, debug igual e o valor dela, true. Ok, bem simples, né? E aí aqui eu posso colocar outras, o secret key, ou no usuário, senha do banco de dados, qualquer coisa que eu quiser. Mas no caso aqui eu vou colocar só o debug. Aí, para o meu ambiente de desenvolvimento, eu quero que o debug seja true. Porém, esse arquivo .env aqui, como deve ser um para cada ambiente, eu não posso enviar ele para o Git para outras pessoas não terem acesso em outros ambientes. Então, o que eu faço? Eu vou criar um novo arquivo que chama .env.exemplo, do tipo texto, né? Esse arquivo .exemplo é só para que as pessoas vejam quais as variáveis precisa ter nesse arquivo. Então, eu vou vir aqui no meu .env, copiar esse aqui, debug. Posso até deixar um valor padrão aqui, tipo false, assim, mas é só para o próximo desenvolvedor entender que ele precisa preencher a variável debug no arquivo .env. E esse arquivo .env ele não pode subir para o Git. Só vai subir para o Git o .env exemplo. Por quê? Se tivesse uma senha, por exemplo, eu colocaria aqui, ó, password. A senha seria Samuel. E aqui no .env exemplo, eu não colocaria o valor da senha. Eu colocaria assim, ó, sua senha, certo? Então, o outro desenvolvedor ia perceber que ele tem que colocar uma senha, mas ele não ia saber qual que é a minha senha. Beleza. Então, deixa eu tirar isso aqui que não faz sentido para mim. E agora eu tenho que falar para o Git que eu não quero versionar esse .env. Então eu volto aqui no meu arquivo .git ignore e adiciono .env. Beleza. Então a partir de agora, essa variável debug, ela vai estar no arquivo .env. E como que eu faço para utilizar ela na minha aplicação? No meu caso, eu vou utilizar ela nos settings, mas eu poderia criar uma variável que eu vou usar em uma outra view também, sem problema nenhum. Primeira coisa que a gente faz aqui, ó,
é importar essa variável. Desculpa, é importar o decouple. Então vai ser from decouple import config. Import, caramba, import config. E aqui onde que, em tese, eu vou utilizar essa variável, em vez de eu colocar ela diretão aqui, ó, eu escrevo config, então um método, e coloco o nome da variável que está escrito lá no meu .env. No caso é debug, tudo maiúsculo. Aí aqui nós vamos a alguns detalhes importantes. Primeiro deles, o debug, quando você busca qualquer coisa que você busca do config, ele vem como texto. Mas aqui precisa ser um boolean. Então eu tenho que fazer uma conversão. No caso aqui do decouple, você escreve cast igual de boolean. Outra coisa que a gente pode colocar aqui é um valor default também, né? Então vamos colocar aqui, ó, default igual false. Não se preocupem com essa complexidade, porque tudo isso aqui está muito bem documentado aqui na página da própria libdecouple, né? Aqui embaixo, por exemplo, ó, está mostrando sobre o cast int também, e alguns outros exemplos que ele mostra aqui para baixo. Está muito bem documentado mesmo, de verdade. É uma excelente lib. Então pronto. Feito isso, aqui no nosso desenvolvimento, ele já está pronto para ler essa variável do .env. Inclusive aqui tem um detalhe que eu quero mostrar. Se eu vier aqui, ó, no meu local aqui, ó, então, atualizar, ele não vai funcionar. Até que ele funcionou, né? Mas tudo bem, peraí, deixa eu voltar aqui, ó. Porque muitas vezes, quando eu quando eu crio o .env, para ele reconhecer o .env, eu tenho que vir aqui, ó, e restartar o servidor, fazer um restart nele. Então, se no seu local acontecer de você modificar uma variável do .env e ele não reconhecer, vai lá e faz um restart na sua aplicação, ele vai reconhecer. Então pronto. A questão do nosso local já está resolvida. Agora, a gente tem que adicionar essa variável lá no Heroku, né? De forma... Só que, lá no Heroku, não tem como eu subir um arquivo .env. Porém, o Heroku tem outras formas para você determinar essas variáveis, e são formas que a libdecouple aceita. É criando uma variável de ambiente. Para isso, basta você vir aqui na página do seu projeto, né? Vamos supor que você esteja na página inicial. Só você clicar aqui no nome do seu projeto. Você vem aqui no botão Settings, no botão não, na aba Settings. Clica aqui. Um pouco embaixo aqui, ó, tem Review Config Vars. Você vai clicar aqui, ó, ele vai aparecer as variáveis que ele já tem. Aí você vem cá e cria uma sua. No meu caso aqui vai ser debug e o valor dela vai ser false. Então pronto. Adicionei a variável. Então a variável já está aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou subir as minhas alterações aqui no meu terminal e vou fazer o deploy no Heroku. Então vou dar um git add ponto para ele adicionar tudo no index do git. Vou dar um git commit -m python decouple. E por fim, vou dar um git push Heroku master. E vamos aguardar de novo ele enviar e fazer o build, o deploy da nossa aplicação. Então pronto, ele terminou o deploy aqui. Vamos voltar aqui na nossa página, atualizar. Beleza, aparentemente funcionando de boa. Eu quero mostrar uma coisa, eu vou encerrar a sessão aqui, ó. E quando eu clico em acessar novamente, ele me redireciona aqui para o barra admin. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse barra admin. Aí ele vai dar not found, vai dar esse erro. Mas por que ele deu esse erro? No começo do vídeo, eu expliquei que aquela página inicial lá, com o foguetinho subindo, só aparece
quando você está no modo debug. Quando você não está no modo debug, ela não aparece mais e a URL que você não colocou está not found. Porém, se eu colocar aqui, ó, /admin, vai funcionar normalmente. Isso já é o teste de que o nosso decouple funcionou, porque ele reconheceu que a nossa variável debug é falsa. Isso você poderia usar para várias coisas, senha de usuário de banco, nome de banco, enfim, é o que você precisar. E o próximo passo aqui do nosso roteiro é interessante e é muito útil também. Vamos supor que você queira conectar com o seu banco de dados que está lá no Heroku, que é um banco Postgres, através de um pgadmin que está instalado na sua máquina, que você quer mexer diretamente no banco. Tem como fazer isso? Sim, tem como. Eu vou te mostrar agora. Para fazer isso, você vem aqui no seu projeto. E nas abas do seu projeto, desculpa, nas abas do seu projeto não. Você vai na raiz aqui, ó, em Overview. Na aba Overview do seu projeto. E aqui, ó, tem quais add-ons, add-ons, interessa como fala, que você tem. E o Postgres é um deles, porque aquela biblioteca que a gente instalou, Django on Heroku, já faz a configuração para utilizar o Postgres. Então, basta você clicar aqui, ó, no nome do Postgres, ele vai abrir essa página aqui, com as informações do seu Postgres. E aí, ó, você procura aqui, ó, Settings. E aqui no Settings, tem a opção aqui, ó, Database Credentials. Você clica aqui em View Credentials e ele vai aparecer tudo. Host, database, usuário, senha e tudo mais. Aí como que você faz? Você vai abrir o seu pgadmin, por exemplo, e vai usar esses dados aqui para conexão. Inclusive eu vou mostrar para você exatamente como faz isso agora. Vou abrir aqui o meu pgadmin. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Deixa eu abrir as duas abas aqui lado a lado para ficar mais fácil. Então vou criar um novo servidor aqui. O nome dele vai ser Heroku. Aqui, ó, na aba Connection, o host vai ser o host que o Heroku me informou aqui. O database vai ser o database. Vai ser o maintains database aqui. A porta 5432 está certa. O usuário é esse aqui. Então coloca aqui em username. E o password, essa string gigantesca. Pronto, feito isso, é só dar um save e aguardar ele conectar. Então pronto, conectou. No caso você utilize o pgadmin, tem uma observação aqui, ó. Aqui em Databases, ele vai mostrar todas as databases que estão no seu servidor compartilhado. Olha só, aqui, ó, por exemplo, tem 2.197 databases que ele vai listar. Ah, mas quer dizer que eu tenho acesso aos dados de outras pessoas e outras pessoas têm acesso aos meus dados? Não, não tem. Você não tem e eles também não têm. Se você tentar abrir aqui, ó, vai falar que seu usuário não tem esse privilégio. Porém, para você achar o seu banco de dados aqui, que é o único que vai estar verdinho, é um saco. Demora pra caramba. Então tem uma coisa que você pode fazer para o Postgres mostrar somente o, o seu database. Como que você faz? Você tem que ir nas configurações. Só que para ir nas configurações, eu tenho que desconectar ele primeiro. Agora eu venho aqui, ó, em Properties. Vem cá em Avançado. E aqui, ó, DB Restriction. Eu tenho que colocar quais os itens, quais são os nomes dos bancos de dados e eu quero que ele exiba. No caso aqui, ó, eu vou voltar na minha... O nome do meu banco de dados é esse aqui.
esse TG admin que eu estou usando aqui, eu acho que é o 4. No 4, eu acho que você pode colocar assim sem apóstrofo. Se for o 3, tem que colocar apóstrofo. Mas aí você faz o teste aí que vai dar certo. Então você coloca aqui para ele saber qual que é o que ele tem que usar. Dá um save. E agora a gente vem cá e conecta novamente. Ah, tem que repetir a senha, peraí. Inclusive eu vou pedir para salvar essa senha agora. Pronto. Então deu certinho. Agora aqui, ó, no database, tá mostrando só um e é o meu. Se eu quiser, inclusive, fazer queries aqui, normal. Posso executar tranquilamente. Por exemplo, vou abrir o Query Tool, né? Clica nele com o botão direito Query Tool. Vou dar um Select asterisco from, o nome da minha aplicação, que é exemplo, underscore, o nome do meu modelo, que é cliente. Não deu, deixa eu ver aqui. Não existe. Deixa eu ver aqui como é que é o nome da tabela. Oh, ó, que viagem. Não exemplo cliente, gente. Desculpa. Exemplo programador. Pronto, agora sim. Aparece aqui o programador, o cadastro lá. Show de bola. Então, desta forma, mesmo que você seja um iniciante, eu tenho certeza que você vai poder fazer o seu deploy no Heroku. Se por um acaso você fizer o deploy e der erro, faça o seguinte. É, dá uma olhada no log aqui inteiro. E se você não conseguir identificar, pode copiar o log e colocar no comentário aqui do vídeo para eu tentar te ajudar. Só que não coloca só o finalzinho dele não, onde aparece push rejected. Coloca o log inteiro, porque as informações geralmente vêm na parte de cima do log. E no mais é isso. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te ajudado de alguma forma. E eu quero te pedir o seguinte: se você gostou, se eu contribuir com você, deixa um like no vídeo e coloca um comentário também com seu feedback, porque é muito importante para mim, é muito importante para o canal também. E se você quiser continuar recebendo vídeos a respeito de desenvolvimento web com Django, se inscreve no canal, ativa o sininho e toda vez que eu publicar um vídeo novo, você vai ficar por dentro aí, tá certo? No mais, muito obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo vídeo.